Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um grande privilégio estarmos aqui juntos para entender, para estudar um pouco mais da palavra de Deus. Hoje eu tenho o privilégio de anunciar a você e de iniciar um novo projeto, Mensagens de Fé. Um projeto que vai trazer luz à sua vida, vai trazer entendimento acerca da palavra de Deus e com certeza você se tornando um praticante poderoso da palavra, você vai chegar ao pleno conhecimento de Deus e desfrutar de toda a qualidade de vida no qual o nosso Senhor Jesus Cristo nos prometeu quando disse que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Foi Ele que nos prometeu e certamente Ele conquistou quando ressuscitou no terceiro dia na cruz do Calvário. Ele conquistou para nós essa vida abundante e por meio da palavra da fé nós iremos entender e viver aspectos dessa vida que talvez ainda não conheçamos na sua plenitude. Para esse primeiro dia, fiz questão de trazer um texto bem simples e que a gente possa meditar um pouco em algumas verdades bíblicas a partir desse texto. O texto está no livro do Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 16. Eu quero ler com vocês o versículo de número 17. Então, Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão, Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. O que eu gostaria de frisar essa última parte desse último versículo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Essa é uma sentença afirmativa, imperativa, definitiva. Ela diz: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu sei que você já entende que você é a igreja de Cristo, que você faz parte desse organismo vivo, e a Bíblia nos garante que Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra a minha vida, mas as portas do inferno também não podem prevalecer contra a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Agora, se a Bíblia nos afirma isso, que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, por que aspectos dessa vida abundante não têm se manifestado no meio da igreja de Cristo? Por que pessoas continuam ainda à espera de cura das suas enfermidades, uma vez que a Bíblia nos afirma que Jesus já tomou sobre si as nossas dores e enfermidades? Por que ministérios não conseguem romper ou avançar, uma vez que a Bíblia está nos garantindo que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo? O que tem acontecido? São várias coisas que de fato acontecem, e ao longo de todo esse projeto nós vamos estudar minuciosamente a palavra de Deus, e nós vamos chegar a respostas que vão nos trazer verdadeiros portos seguros na palavra de Deus, para desfrutarmos dessa vida abundante que Jesus conquistou na cruz. Hoje eu quero destacar um especificamente nesse texto. Eu quero chamar você para voltar um pouco antes, para que a gente entenda um pouco mais sobre o contexto bíblico ao qual Jesus afirmou isso e como nós podemos afirmar e garantir que as portas do inferno não possam prevalecer contra as nossas vidas. Eu gostaria que você voltasse ao versículo 1 desse mesmo capítulo de número 16 e conta uma história bem interessante. Diz que aproximando-se então dos fariseus e saduceus, pediram a Jesus. Jesus estava ali pregando, estava ministrando a palavra de Deus, estava em mais um dos seus sermões, e os saduceus e fariseus, eles se aproximaram de Jesus e pediram que Jesus lhe mostrasse qualquer sinal miraculoso, qualquer sinal vindo dos céus, que mostrasse algo que pudesse afirmar que de fato ele era o Cristo, que de fato ele era o Filho de Deus. É interessante entender aqui que quem pediu isso para Jesus, quem foram as pessoas? A Bíblia diz que fariseus e saduceus. Embora muitas vezes ao lermos o Novo Testamento achamos que fariseus e saduceus são pessoas más, são pessoas que de fato não conhecem a Deus, são marginais. Ao
contexto bíblico mostra que de fato os fariseus e os saduceus eram o homem de Deus, era o povo de Deus daquela época. Eram judeus que durante toda a sua vida estudaram a palavra, eram mestres da lei, era o povo que representava na antiga aliança a Deus, era o povo tido como povo de Deus daquela época. E o povo de Deus daquela época estava agora diante do Mestre Jesus Cristo e, colocando Jesus contra a parede, exigiu que ele fizesse um milagre, um sinal miraculoso que demonstrasse que de fato ele é o Cristo. Quero ressaltar algo interessante aqui. Esses saduceus, esses fariseus, eles representavam nesse momento a religião judaica. E Jesus, ele não representava, ele era a própria verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, durante muitas passagens bíblicas, nós podemos ver que existem certos confrontos da religião contra a verdade. Sabe uma coisa, meu amado, minha amada? Durante essa época em que Jesus apareceu fazendo sinais, maravilhas e prodígios, e principalmente pregando a palavra de Deus, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, eu sou o Cristo, e o Cristo pode te levar a Deus. Nessa época, o povo de Deus, os fariseus e os saduceus, estavam mais de 430 anos longe dos milagres, longe das maravilhas, longe dos prodígios. Viviam do passado, viviam da glória do passado, viviam dos feitos dos profetas. Então nós vemos nesse confronto, de um lado, fariseus e saduceus, que representam a religião, exigindo um sinal miraculoso daquele que é a verdade, Jesus Cristo. Então, em vários contextos bíblicos, a gente vê esse confronto: religião versus verdade. Se eu pudesse te perguntar algo nesse momento, eu gostaria de te perguntar: de que lado você está? Do lado da religião ou do lado da verdade? Como podemos identificar aqui o que é uma coisa e o que é a outra coisa? O que é religião e o que é verdade? Observe que é bem interessante. Se você for para os relatos bíblicos históricos, a gente vai ver que quando Jesus andou na terra, por mais de 430 anos, o povo de Israel não via milagres acontecer, não viam maravilhas, não viam prodígios. A religião não estava, naquele momento, desfrutando de uma realidade de momento de milagres, maravilhas e prodígios. Eles baseavam a sua fé, eles fundamentavam as suas crenças no passado, nas histórias dos profetas, nos feitos de Davi, nos feitos de Abraão, nos feitos de Isaac, Jacó, nos feitos de Moisés. E fundamentavam-se nisso, viviam de uma glória passada, viviam de uma glória que já não existia mais para aquele tempo, em relação aos fariseus, aos saduceus, ao povo da lei. Agora, é interessante notar que mesmo eles, há 430 anos, não desfrutando, não realizando nenhum sinal miraculoso em nome de Deus, eles estavam exigindo de quem? De Jesus, o mestre da vida, que fizesse um milagre. Mas é sempre assim, meu irmão, minha irmã. Quer identificar se você está sendo religioso, se você de fato está servindo a uma religião e não a Cristo? Basta você observar o seguinte: o que você tem cobrado que as pessoas façam, você mesmo dá conta de fazer. Você tem feito aquilo que você tem exigido do próximo. A religião tem esse problema. A religião sempre coloca um fardo nas pessoas mais pesado de que ela mesma possa carregar. Os fariseus e os saduceus não faziam milagres, eram representantes de Deus, mas exigia que Jesus fizesse milagre para dar testemunho de que ele era de Deus. Religião, irmãos, coloca peso. Vai sempre cobrar você algo que você não dá conta. Mas sabe uma coisa? Jesus, a verdade, ele disse: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomem sobre si o meu jugo, que é leve e suave, e eu vou carregar o seu fardo pesado. Jesus não é religião, Jesus nunca foi. E ele veio com um propósito para termos vida e vida em abundância. Esse é um dos princípios pelo qual muitas vezes a igreja de Jesus Cristo tem sido paralisada por todo tipo de artimanha do diabo, porque muitas vezes temos fugido da realidade bíblica, fugido dos princípios cristãos, deixado por aquele que é o mestre da vida, Jesus Cristo, para seguir uma religião, para correr atrás de
de uma religião que já não consegue nos dar, suprir a necessidade de Deus pelo nosso coração. Meu irmão, não se engane, só Jesus Cristo, só em Jesus Cristo há salvação. Esse é o propósito de Mensagens de Fé, um programa que vai levar até você momentos de reflexão acerca da palavra de Deus, para te encher do pleno conhecimento da verdade e que você possa, em passos largos, caminhar em direção à perfeita vontade de Deus. Muito obrigado pelo seu carinho e até a próxima edição.